né, querendo abrir o pensamento para talvez pensar em outra coisa que não seja números de mortos e números de leitos que já não existem mais e números de testes que não são feitos nem serão. Então, é sempre uma oportunidade valiosa quando a gente junta pessoas que estão querendo pensar uma outra coisa juntos. E eu fico feliz de vocês estarem prestigiando aquele pouquinho que eu tenho a contribuir nesse sentido, né? De propor uma outra forma de sair desse pensamento tão pesado, né? Que a gente está dentro desse furacão. Então, qualquer oportunidade que a gente tenha de juntar algumas pessoas que estejam pensando juntos outra coisa melhor é sempre. Então, começo agradecendo todo mundo que está aqui, com quem eu já falei e com quem não falei. Bom, eu acho que dentro da dificuldade que é apresentar um pensador como Spinoza para vocês, sei que a maioria aqui não é da filosofia ou tem aí alguma relação colateral com a filosofia, como o pessoal do direito, de letras e tal. Eu pensei em fazer uma apresentação introdutória mesmo, né, do pensamento de Spinoza. Então, em que pese, né, Spinoza ser um autor que vai ter uma variedade enorme de possibilidades de leitura, né? Spinoza pode ser lido dentro de uma teoria política, dentro do Tratado Teológico Político, por exemplo, né? Então traçando aí um plano rigoroso de separação entre igreja e Estado, entre religião e política. Há também um aparato conceitual muito sofisticado de Spinoza, que eu poderia, dentro de alguma dificuldade, apresentar para vocês conceitos, como conceitos de modos, atributos, substância. Mas, no tempo que a gente tem, né, uma aula que não é uma aula longa e é uma aula de pessoas que não são da filosofia propriamente, o que eu pensei em fazer hoje foi o seguinte, começar com uma pergunta muito simples, né? Por que Spinoza? Por que vocês estão aqui nessa quarta-feira de noite, no meio da quarentena, para ouvir sobre Spinoza e por que eu estou aqui para falar sobre Spinoza? Então, eu acho que a primeira pergunta é essa, por que ele e não outro? Né? O André está estudando Nietzsche, Heidegger, por que não Nietzsche e Heidegger? Por que não Kelsen? Por que não Kant? Por que Spinoza? Essa é a primeira pergunta que eu faço, então, para introduzir a nossa conversa. Spinoza, por que Spinoza? Porque Spinoza ele é o pensador da liberdade. Né? Ninguém nunca pensou a liberdade em cores tão fortes e numa radicalidade tão grande, dentro de uma originalidade tão absoluta quanto Spinoza pensou. Então, Spinoza é, antes de tudo, um libertário, né? É alguém que está profundamente preocupado com a liberdade, e não a liberdade no sentido tolo e vulgo que ela é concebida originalmente, tradicionalmente, como livre-arbítrio. Né? Spinoza vai perverter completamente essa lógica e apresentar a gente uma liberdade bastante diferente do que a gente está acostumado a ouvir. Né? Então, a primeira coisa é, por que Spinoza? Porque Spinoza está pensando a liberdade. Spinoza ele construiu uma verdadeira máquina de guerra contra a superstição, contra a tolice, contra a ignorância, contra medos, contra fantasmas. Então, ele um pensamento muito vigoroso, né, muito potente, em que ele vai apresentar para a gente a ideia de que uma vida sem liberdade não vale a pena ser vivida. Né? E aí ele vai apresentar o conceito de liberdade, como eu disse a vocês, a gente vai precisar reorientar um pouquinho o pensamento, porque é uma coisa completamente diferente. Então, num momento como esse que a gente está vivendo, né, em tempos tão obscuros, tão difíceis, né, de uma guinada conservadora, principalmente no campo do pensamento, um momento de desprestígio completo, né, de qualquer originalidade em favor da bárbara mediocridade, né? Momento em que se volta a falar em terraplanismo, né? Em movimentos anti-vacina. Então, é um momento muito estranho em que fica muito claro que há uma ameaça iminente à liberdade em todos os sentidos, né? A liberdade do pensamento, principalmente. Isso me faz lembrar, nessas colocações iniciais, uma frase do Romanceiro da Liberdade, de Cecília Meirelles, escrita em 1953, quando ela fala: liberdade, essa palavra, que o sonho humano alimenta, que não há quem explique, ninguém que explique e ninguém que não entenda. Então, Cecília Meirelles, assim como Spinoza, estava preocupada com a liberdade. Spinoza vai dizer para a gente, para começo de conversa, que
sem entender o real, sem entender o que está aí, sem entender o que é o mundo, sem entender o que é a natureza, que é a palavra que ele vai usar, a gente vive assombrado por fantasmas, por culpas, né, por angústias. A gente leva uma vida completamente despotencializada, uma vida flácida, uma vida tola. E ele então vai propor a gente o seguinte: como orientar o nosso pensamento e como conduzir a nossa existência de modo a sermos livres. Sem isso, não vale a pena viver. Então, respondendo à pergunta que eu fiz agora no começo, por que Spinoza? Porque esse é um momento em que a liberdade está sendo ameaçada todos os dias. Vivemos um momento em que a perda da liberdade é iminente em vários sentidos, né? Político, social, econômico e de pensamento. Então, por que Spinoza? Porque ele é o pensador da liberdade. Então, me parece que mais do que oportuno estudar Spinoza nesse momento ou recuperar algumas noções do pensamento de Spinoza é um dever. Bom, para introduzir o problema de Spinoza, né, o que Spinoza pensou a respeito da liberdade e por que ele estava preocupado com isso, antes de mais nada, vamos entender o que perturbou Spinoza, ou o que motivou que ele escrevesse o que ele escreveu e que ele pensasse o que ele pensou, né? Então, qual é o diagnóstico que Spinoza faz? E é dele que a gente parte nessa primeira reflexão. Tá? Spinoza parte de um diagnóstico, de uma reflexão que é a seguinte: a causa de toda a infelicidade e da ignorância do homem é a consciência. Tá? Aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado, eu vou falar disso mais adiante já. Spinoza ele é um pensador moderno, né? Ele se insere dentro do contexto da modernidade filosófica e, portanto, ele não se afasta dos conceitos e do aparato teórico, conceitual, vocabular da modernidade filosófica. Então, Spinoza vai falar em Deus, vai falar em transcendente, vai falar em imanente, vai falar em consciência, vai falar em homem, vai falar em liberdade, vai falar em paixão, vai falar em ação. Mas tudo isso que ele vai usar, que é o vocabulário que ele tinha à disposição dele, dentro do contexto em que ele viveu, ele vai perverter por completo esses significados. Ele vai como que crasear as palavras. Ele vai usar a mesma palavra, mas com um sentido completamente diferente. Tá? Então, para começar, o diagnóstico de Spinoza, né, o que estava dado e que perturbou ele, foi o seguinte: ele localiza que a causa de toda a infelicidade e de toda a ignorância do ser humano é o que ele chamou de consciência. De novo, consciência aqui não tem rigorosamente nada a ver com a consciência do modo como estamos acostumados a pensar, quer seja por uma linha filosófica ou da psicanálise. A consciência aqui a gente vai entender já que não quer dizer nada do que a gente está acostumado a imaginar. Spinoza vai dizer o seguinte, que o ser humano, né, o homem, ele é um ser necessariamente ignorante e infeliz. Ele vai dizer que para o homem não tem saída. O homem ele está preso dentro dessa espiral de ignorância, superstição, medos, fantasmas, tolices, e ele não sai disso porque ele é um ser de consciência. Né? Spinoza vai dizer que porque a gente está dentro do tempo, e por estar dentro do tempo, estou querendo dizer, a gente nasce, se desenvolve e morre. Né? A gente está preso numa angústia sem fim. O sofrimento do ser humano é insuperável, é inescapável, é insuportável, porque a gente está condenado a nascer, crescer e morrer. Né? E dentro desse tempo que a gente dura, dentro desse percurso, a gente consegue passar por tudo isso sem compreender absolutamente nada, quer seja da nossa própria natureza, quer ser da natureza que está fora de nós. Né? O mundo, o real, o ser humano, ele não consegue compreender como as coisas são, como elas funcionam. Ele só recolhe efeitos. Ele pega efeitos e toma por causas. Então, o ser humano ele vive dentro de um regime de ignorância absoluta, né, em que ele ignora por completo o mundo como ele é. Ele recolhe efeitos e uma ponta aqui, outra ali, e imagina que já entendeu como as coisas funcionam. Então, a gente está inserido dentro de um tempo em que a gente nasce, cresce e morre, e dentro desse tempo que a gente dura, a gente não faz a mais vaga ideia do que é a natureza. E por natureza, eu estou querendo dizer o real, o que há, o que é. Né? Então, Spinoza vai dizer, o sofrimento é insuportável, a vida tem que ser mais do que isso. Né? Para a vida passar, para a vida ter algum valor, é preciso que a gente saia do regime da ignorância. A ignorância é o pior inimigo da vida. Né? Então, Spinoza vai dizer, o homem é um ser que está condenado a sofrer, porque é ignorante das causas das coisas.
porque ignora a respeito dele, porque ignora a respeito de tudo que existe, o homem vive num regime de ignorância permanente. E quando se vive num regime de ignorância permanente, a gente é assombrado por fantasmas. Não sabe o porquê das coisas e atribui, então, a causas mágicas, a causas transcendentes, místicos, religiosas, e passa a ter medo de tudo, né? Então, Spinoza parte desse diagnóstico, né? O homem é infeliz e é angustiado porque ele ignora as causas de todas as coisas. Ele não tem a mais vaga ideia do que se passa na natureza, né? Ele vai dizer que a consciência, que é isso que o homem tem, que Sócrates vai dizer na Grécia Antiga, que é o centro da vida, né? Que Descartes vai dizer que sequer existe vida sem a consciência, então penso, logo existe. Spinoza vai dizer o seguinte: não, a consciência ela é uma escrava, né? A consciência, o que ela faz é recolher coisas do real, né? Então tomar efeitos por causas, pega a ponta do iceberg e acha que já entendeu tudo, e lança o homem, então, no medo, na angústia, no conhecimento mutilado de si mesmo e de tudo mais, de modo que fica impedido o homem completamente de compreender qualquer coisa. E quando não se entende as coisas, o que existe são incertezas e medos e fantasmas, né? Então, Spinoza, a partir desse diagnóstico inicial, o homem é ignorante de todas as coisas, por isso sofre, por isso é um ser angustiado por natureza, e a causa do sofrimento do homem, ele aponta claramente, é a consciência, né? A consciência, a gente já vai ver adiante o que é, mas já adianto desde esse começo que a consciência é uma espécie de órgão do espírito humano que é incapaz de conhecer as causas das coisas. A consciência sente. A consciência é marcada por signos externos. A consciência ela recolhe efeitos. A consciência não conhece absolutamente nada, né? A consciência ela está num campo que Spinoza chama do campo da obediência. A consciência ela é feita para julgar e obedecer, ou desobedecer. Ela não está no campo do entendimento, né? Então, esse é o primeiro diagnóstico, né? Então, o diagnóstico do Spinoza é que o homem é governado pela consciência e, sendo governado pela consciência que nada compreende, ele é, por natureza, infeliz. E ele está preocupado com isso, né? Toda a filosofia de Spinoza é uma filosofia de alcançar uma vida melhor e uma vida feliz. E isso não se passa, não tem outro caminho de passar senão pela liberdade, tá? Então, né, apresentado esse diagnóstico inicial, Spinoza é o pensador da liberdade, ele é um libertário, está preocupado com a forma de termos uma vida livre, e isso é uma vida feliz. Ele vai dizer que nós não somos livres e não somos felizes, somos seres angustiados, amedrontados e ignorantes, porque estamos presos na consciência. Isso é uma primeira coisa, né? Passo agora a apresentar uma breve biografia de Spinoza para que a gente possa compreender de onde ele fala, né? Do porquê pensou o que pensou, do porquê falou o que falou, e de onde ele tira os elementos, né, os subsídios para poder construir o pensamento. Bom, Spinoza se coloca dentro da história do pensamento no contexto que a gente chama de modernidade filosófica, né? Algo que se passa aí na Europa Ocidental, a rigor entre o final do século XV, início do XVI e do século XIX, mas esse é um ponto muito controverso, né? A modernidade filosófica ela pode ser definida de outros modos, né? Então, é um período historicamente impreciso. Mas, de todo modo, isso vai ser importante para o Spinoza. Ele vai pensar o que pensou porque era um moderno, né? Não dá para compreender o pensamento de Spinoza sem localizar ele no tempo e no espaço. Isso vai ser fundamental. Assim como não dá para compreender nada sem localizar no tempo e no espaço, né? Eu costumo dizer para os meus alunos do direito, eu brinco com eles logo na primeira aula: se vocês gostam de história, bem-vindos. Se vocês não gostam, vocês têm a oportunidade de sair correndo agora, porque a professora não começa nada sem ser pelo começo, né? Então, do mesmo modo que não se pode compreender, por exemplo, a Constituição de 88 destacada do tempo, né? Os detratores da Constituição de 88 costumam dizer uma Constituição muito poliana, muito inocente, garante muita coisa que não pode ser garantida, garante muita coisa que não pode ser efetivada. Bom, se você olhar com o olhar de 2020, com certeza, mas se você entender que ela foi feita no final de 2 décadas de ditadura militar, em 87 e 88 se dão os trabalhos constituintes, e que havia um motivo para essa ser a Constituição mais liberal de todo mundo. Não há uma Constituição tão garantista e tão liberal e tão que dê tanta importância aos direitos e garantias fundamentais quanto a Constituição de 88. Não dá para entender isso sem entender o período em que ela foi feita, né? Então, no caso de Spinoza, a mesma coisa. Não dá para compreender o pensamento de Spinoza destacado do tempo.
né? E o tempo dele foi o tempo da modernidade filosófica. A modernidade filosófica vai receber Spinoza, vai ler Spinoza como um infame, como um desobediente, né? Como um rebelde, como um herege, né? Isso não é pouca coisa. O que ele faz, como eu disse, ele monta uma verdadeira máquina de guerra contra a tolice, contra a ignorância, contra a superstição. E ele vai ser muito mal recebido, portanto, como todos os desobedientes são em qualquer tempo, em qualquer lugar, né? Para se ter uma ideia do quanto era ameaçadora a presença de Spinoza no campo do pensamento, eu vou ler para vocês um trecho da Sentença da Excomunhão de Spinoza. Spinoza pertencia à comunidade judaica de Amsterdã, século XVII, e aos 23 anos, em 1656, ele é excomungado ou excomunicado, banido da comunidade judaica com a seguinte sentença, e eu cito só um pedaço. Percebam a violência disso. Banimos, expulsamos, condenamos e maldizemos Baruch Spinoza. Maldito seja ele de dia e maldito seja de noite. Maldito seja ele ao dormir e maldito seja ao levantar. Maldito seja ele ao sair e maldito seja ao entrar. Que o Altíssimo jamais o perdoe. Que o Altíssimo faça arderem sobre esse homem sua ira e seu desfavor. E que lance sobre ele todas as maldições escritas no livro da lei. Que seu nome seja destruído sob os céus. E que, para sua desgraça, ele seja separado de todas as tribos de Israel, com tudo que é amaldiçoado no livro da lei. Certificai-vos de que nenhum de vós se dirija a ele, nem de viva voz, nem por escrito. Que nenhum de vós lhe conceda nenhum favor. Que nenhum de vós permaneça sob o mesmo teto que ele. Que ninguém fique a uma distância de menos de 4 côvados dele. E que ninguém leia nada que ele tenha escrito ou transcrito. Ou seja, o que disse esse homem, o que pensou esse homem, que tipo de ameaça ele representou para o seu tempo para ser banido desta forma, né? Alguma coisa parecida com isso, eu só conheço também a sentença que condenou Tiradentes, né? Então, Spinoza, ele foi um maldito, ele foi um infame, ele foi alguém que foi contra tudo que se pensava no seu tempo. Como eu disse, ele perverteu todos os significados, ele craseou todas as palavras, ele montou uma verdadeira máquina de guerra contra o pensamento moderno. Spinoza, como eu dizia ainda agora, então, ele foi um moderno. Vamos começar a entender o que era ser um moderno, né? Como eu disse, a cronologia moderna ela é muito equívoca, ela é muito difícil de ser apontada com certeza absoluta, né? Mas, a despeito da dificuldade da gente apontar o que seria o tempo moderno propriamente, a gente pode dizer assim, de forma resumida, de forma simplificada, que o moderno é aquele que, numa referência ao passado, se opõe ao medieval e que, numa referência ao futuro, se opõe ao contemporâneo. Então, o moderno estaria aí nesse interregno, né? Nesse campo do meio entre o antigo regime, o medievo, e entre o contemporâneo, né? Mas, se é difícil apontar a cronologia exata, né, do que seria o período moderno, é mais fácil para nós apontar o que sejam preocupações modernas, né? O que eram questões eminentemente modernas, né? E aí, de novo, simplificando um bocado, pode-se dizer que uma preocupação moderna ou uma questão eminentemente moderna foi a cisão do real em suas mais variadas dimensões, né? Então, a modernidade colocou em campos opostos Deus e o homem. Homem, natureza. Corpo, mente. Hobbes vai inovar quando escreve o Leviatã e vai dizer político e social, né? Então, a modernidade o tempo inteiro está estabelecendo cisões, rupturas, quebras, separando em campos opostos dimensões da vida da gente, tá? A modernidade, se a gente puder, né, vamos escolher um critério para colocar aí alguma cronologia nela, a gente pode dizer que a modernidade se inicia aí no final do século XV, coincidindo com o fim do medievo, né, início do século XVI, e se estende até o século XIX. O marco inicial da modernidade, se a gente puder apontar né, seria aí o Renascimento, né? Então, é um momento de profundas crises, né, de abalos sísmicos, né, na ordem do mundo, transformações profundas na ordem social, na ordem política, na ordem econômica, e principalmente nos modos de pensar, né? Vamos lembrar aqui um pouquinho ao que a modernidade se opunha.
né? Eu falei que a modernidade vai estabelecer cisões na realidade, né? Deus, homem, corpo, mente, homem, natureza, social, política. Então, qual a motivação disso? Ao que a modernidade está se opondo e a que ela está reagindo? Tá? A modernidade ela vem reagir ao antigo regime ou ao período medieval, que, se vocês se lembram aí do que já viram a respeito da Idade Média, a Idade Média entrou para a história com um apelido bastante pouco lisonjeiro de Idade das Trevas, né? Um momento de obscurantismo, um momento de escuridão, mas não foi assim o tempo inteiro, né? A Idade Média se divide aí, a grosso modo, numa alta Idade Média e numa baixa Idade Média. A alta Idade Média, sim, foi esse período em que se dizia que era um período de trevas. E por que trevas, né? Porque o homem estava no escuro. O que era o homem durante a Idade Média? Que tipo de conhecimento ele produzia? Que tipo de arte? Que tipo de ciência? Que tipo de modos de vida? Que tipo de pensamento? Né? Então, o homem não estava, a ele não era liberada a dimensão da vida. Né? Ao homem não era dada a liberdade de questionar, de perguntar, de interpretar, de questionar. Né? Haviam versões prontas, né, para como tudo funciona, como a natureza funciona, como o cosmos funciona, como o corpo humano funciona, como a vida funciona. E isso tudo já estava dado por Deus. Né? E seus representantes na Terra, o Papa, a Igreja Católica Apostólica Romana, faziam essa intermediação. E está aqui, ó, funciona assim. Né? E nós éramos obrigados a consumir essas verdades, esses dogmas, essas verdades que não eram possíveis de serem questionadas. Né? Quem tentou acabou muito mal. Né? Vamos lembrar Giordano Bruno, o único queimado vivo, Galileu Galilei queimado também, porque ousou dizer que quem ocupa o centro do nosso universo não é o Sol, mas a Terra. Ao contrário, não é a Terra, mas o Sol. Né? Então, o período da Alta Idade Média foi um período de trevas, no sentido de que o homem estava completamente deslocado da produção do conhecimento. Ele não produz conhecimento, ele recebe passivamente o conhecimento, e ai de quem ousar discordar. Né? A Idade Média foi um período em que havia, portanto, instabilidades permanentes, né? A multiplicidade dos centros de poder. Então, eu tinha o poder dos senhores feudais, o poder dos reis, o poder da igreja. Não havia uma legislação unificada, não havia um poder soberano, havia vários. Não havia uma lei, uma cultura, uma autoridade. Portanto, a Idade Média foi um momento de grande instabilidade, de muita heterogeneidade, uma verdadeira colcha de retalhos. Né? Mas que a gente pode apontar que o homem, nesse momento, pelo menos na Alta Idade Média, ele está completamente deslocado da produção do conhecimento. Né? Para quem já teve a experiência de entrar numa catedral medieval, por exemplo, qual é a sensação que se tem quando se entra numa grande catedral medieval? Né? A sensação que se tem é de achatamento, né? A gente sente que a gente é só uma pequena microengrenagem na grande criação do Criador. Né? Quem sou eu, ó Pai? Ninguém. A intenção é justamente essa. Né? As catedrais medievais são grandes, monumentais e pontudas em direção ao céu para colocar o homem no devido lugar dele, que é nada, que é pó de traque, né? Que é uma peça na criação como outra qualquer, sem qualquer privilégio. Né? Mas isso vai mudar. Né? A partir da paralisação das invasões bárbaras, de um renascimento comercial e urbano, posteriormente uma série de modificações no campo das ciências, das artes, da literatura. Então, estamos falando aí do humanismo, do iluminismo, do renascimento. Isso aí vai começar, essas modificações vão começar a tirar o homem dessa posição de joelhos, né, acoelhada, acanhada que ele ocupava no todo o papel da criação, e ele vai começar a se colocar de pé. E aí ele vai querer questionar, ele vai querer não mais receber as verdades prontas de Deus, mas ir lá e descobrir, e interpretar. Né? Então, esse é o momento, por exemplo, em que os loucos se colocam lá nas torres de igrejas e de castelos e danam a jogar pedra e pena para ver quem chega primeiro. Né? E tome de rolar bolinha no plano inclinado para testar leis do atrito, relações matemáticas, que possam traduzir a natureza de modo que não haja dúvidas, não haja ambiguidade, não haja zona cinzenta, não haja mistério. Né? Então, quando o homem se põe a traduzir a natureza em linguagem matemática, por que faz isso? Porque a matemática não tem margem para muita interpretação. Né? Ninguém há de questionar a triangularidade do triângulo, a circularidade do círculo. Isso é um fato que em qualquer lugar, em qualquer tempo, vai sempre ser o mesmo. Né? Então,
a partir aí do que a gente pode chamar de a revolução científica, que é quando a matemática vai se associar com os acontecimentos físicos, aí o homem passa a ter, Kant vai dizer, né, que o homem expulsa Deus do centro e se coloca em seu lugar. A gente vai ter a passagem de um modelo, de um modo de conhecimento teocêntrico, Deus no centro, para um modo de produção de conhecimento antropocêntrico. O homem passa a ocupar o centro. Né? Então, isso é aí o nascimento, né, o começo da Idade Moderna, né, quando o homem, então, passa a ser o protagonista da produção de conhecimento. Dá um chegar para lá em Deus e bota ele para as questões de fé, natureza, de fornítico, como se diz, e o homem agora, então, não aceita mais quaisquer sobredeterminações, quaisquer ingerências sobrenaturais ou transcendentes na sua vida mundana. Né? 4 pensadores muito importantes aparecem nesse momento, né, no bojo da Revolução Científica, que, como eu disse, é esse momento em que a matemática vai se associar aos fenômenos físicos. Né? Vão ser muito importantes nesse momento Descartes, Leibniz, Pascal e Spinoza, que é o nosso assunto de hoje. Né? Nesse momento, né, no começo da Era Moderna, é claro que a gente tem que pensar que a gente não dormiu no medievo, né, na Idade Média, e acordou na Idade Moderna. Durante um tempo, houve uma coexistência desses dois mundos. Né? Então, de uma concepção da riqueza imóvel, terra, propriedade, a gente vai passando gradualmente a uma concepção da riqueza móvel, moeda, né? Então, ali no movimento das grandes explorações ultramarítimas, vai o homem buscar metal, ouro e prata para cunhar moedas, né, para fazer com que o comércio fosse mais ágil, né, mais prático. Então, houve esse momento de coexistência de dois mundos, né? As reminiscências do medievo com o princípio, né, com o comecinho ainda das práticas pré-capitalistas que vão marcar a Idade Moderna. Né? Então, nesse começo ainda, no final da Idade Média, não havia assim, uma autoridade instituída, uma autoridade pública soberana, né? Não havia, como eu disse, o que havia era multiplicidade de autoridades, vários centros de poder. Né? O que acontecia aqui ainda era que a lei era completamente submetida, né, à religião e tudo mais. Então, isso vai ser um movimento gradual, né, em que o civil, que o político vai se sobrepor ao religioso. Mas houve esse momento inicial da coexistência de uma lógica territorialista e de uma lógica capitalista. Né? Durante um tempo, na Europa Ocidental, a gente teve, de um lado, governantes, né, territorialistas, que julgavam que eram ricos e que eram prósperos, que o seu poder se definia pela conquista demográfica, pela extensão demográfica e territorial e geográfica, ou seja, quanto mais territórios e povos fossem conquistados, mais poderoso o governante era. O capital que aparecesse aí seria um subproduto, né, das lutas expansionistas. E, de outro lado, eu vou ter os governantes capitalistas, que são aqueles que vão julgar que o poder se define pelos recursos escassos. Quem controla os recursos escassos tem o poder. Terras e povos vão acontecer no meio do caminho, né? Vão ser subprodutos da acumulação capitalista. Então, esse é o panorama assim, inicial dessa modernidade em que Spinoza vai nascer e crescer, né? Vai se desenvolver seu pensamento. Era um momento ainda de transição de uma lógica medieval, territorialista, religiosa, para um momento da revolução científica, da independência do pensamento, né? Da separação fé e razão, das cisões do mundo, como eu disse, é colocar em campos opostos Deus e homem e natureza e tudo mais. Né? Ainda ali na Idade Média, é importante apontar que começam a aparecer chamadas academias laicas. Né? As academias laicas ali, portanto, livres do controle da Igreja Romana, passam a ocupar o centro da produção do conhecimento na Europa Ocidental. Né? Nas academias laicas, por exemplo, se recuperavam lições do pensamento clássico greco-latino, que tinha uma forte inclinação para as ciências e as artes. Né? Então, Grécia Antiga, Roma Antiga, as ciências e as artes tinham grande importância, e isso vai ser recuperado aí na modernidade a partir dessas academias laicas que, claro, conviviam ainda com o ensino religioso, mas elas passam a ter predominância. Né? A Idade Média, portanto, vai ser esse período marcado com uma forte ruptura com o passado, né? Deixar
a produção do conhecimento calcada em Deus para trás, deixar a multiplicidade de poderes para trás, deixar a heterogeneidade social para trás e começar a fundar uma ordem em que haja homogeneidade, certezas. Né? O homem quer ter certezas, né? Não quer estar vítima nas mãos de uma natureza caprichosa, em que ele pode ser vitimado a qualquer momento por causas que ele não conhece. Então, o homem moderno é o homem das certezas. Né? Esse é o momento em que o mundo tem uma aceleração de velocidade muito grande. O que era produção, né? A produção nas corporações de ofício medievais já vinham trazendo esse aumento de velocidade. O mestre artesão já dividia a sua produção em etapas, né? Então, esse é o momento de grande aceleração do tempo. O mundo vai se modificar. Não estou falando só de relações de poder, conquistas territoriais. A forma mesmo do homem estar no mundo, uma nova concepção de homem vai nascer. Né? Esse homem que pode produzir conhecimento, ele não está aqui só para receber. Né? A partir do século XVI, já começa a aparecer na Itália as chamadas cidades-repúblicas, né? E aí já como instâncias políticas autônomas com relação à Igreja Católica. Aos poucos, então, vai saindo de cena a marca da Idade Média, do antigo regime, que era a transcendência. A transcendência em que sentido? A transcendência como dispositivo de justificação e de legitimação do exercício do poder. Então, por que tal governante é o governante? De onde ele retira o seu poder? De Deus. Então, é um poder transcendente. Né? Então, na Idade Média, né, aquilo contra o qual a modernidade está se insurgindo é principalmente isso: acabar com a transcendência enquanto dispositivo de justificação e de legitimação do exercício do poder. Já não se admitem mais na modernidade sobredeterminações da realidade. Não faz mais sentido nada que esteja fora da realidade, acima, né, transcendente. Tá? Vai se abandonar, portanto, essa concepção em favor de uma outra ideia. A modernidade ela vai criar, embora isso depois também vai se perder, a gente não vai ter tempo de ver isso, mas a modernidade ela vai instaurar um plano de imanência em substituição a esse plano de transcendência. A modernidade vai pensar o mundo como efeito de um processo imanente, traduzindo. Tudo que existe é produzido pela ação humana e não pela ação de um ser transcendente. Tudo que existe é a materialidade da vida. Então, a modernidade vai negar toda forma de determinação extrínseca ao movimento produtivo da natureza, valorizando o concreto, a materialidade. Só existe o que está aqui, não tem nada para além disso. Né? Então, isso, assim, em linhas gerais, era a forma como a modernidade se estruturou no sentido da produção do conhecimento, de visão de mundo. Né? As categorias com as quais a modernidade vai trabalhar são essas, né? A imanência, a materialidade da vida, separação fé e razão, separação homem-deus, e a posterior a gente vai ver separação corpo e mente. Né? O que foi o século XVII em que nasce Spinoza? Né? Vamos agora localizar espacialmente nos Países Baixos, né? Spinoza nasce em Amsterdã. O século XVII em que nasce Spinoza é o século chamado século de ouro dos Países Baixos. Então, a Holanda, que vinha da dominação do Sacro Império Romano-Germânico, passa a seguir, né, para a dominação da Casa de Habsburgos da Espanha, e depois ainda enfrenta durante 30 anos, a Guerra dos 30 Anos, entre 1618 e 1648, buscando afirmar sua independência, e é muito bem sucedida. A Holanda vai ser uma espécie de ponto fora da curva no século XVII. Ela vai alcançar uma prosperidade, um desenvolvimento comercial, e não só comercial, nas artes, na ciência, a gente vai chegar nisso agora, absolutamente desconhecido, né? Absolutamente anômalo. Né? A Holanda ela vive uma situação absolutamente diferenciada dentro da Europa Ocidental nesse momento. Tá? Após garantida a paz, né, a sua independência depois da Guerra dos 30 Anos, a Holanda parte para a expansão. Né? Então, expansão holandesa por meio da Constituição, né, da Companhia das Índias Orientais, a Holanda vai navegar e alcançar lugares distantes, né, em todo o planeta, vai expandir, né, as suas redes comerciais, né, e em função disso vai enriquecer bastante, né, vai ser extremamente próspera.
E isso vai se refletir também, como eu falei ainda agora, nas ciências, nas artes. Se a gente pensar, por exemplo, no que se produziu de arte na Holanda do século XVII, a gente está falando de uma arte, evidentemente, dirigida para ser consumida por uma classe média que podia pagar por ela, né? A classe que se enriqueceu e que foi beneficiada pela expansão comercial holandesa, é essa classe média que vai consumir arte, né? O que vai ser a arte que floresce na Holanda, por exemplo, nesse momento? Vai ser uma arte que vai se afastar das temáticas religiosas, querubins, momento da criação e tudo mais, e vai se aproximar mais, vai buscar retratar as cenas mundanas, a vida como ela é, a materialidade da vida, a natureza morta, também alguns retratos, né, algumas paisagens mostrando a prosperidade comercial, o poder comercial da Holanda, então barcos, né? Vai ser uma arte muito rica em detalhes, muito rica tecnicamente, né? Uma precisão muito grande. Então, grande valor para as cores e para a iluminação, muito realismo na perspectiva. O grande expoente das artes nesse momento na Holanda, que foi Rembrandt, que viveu aí entre 1606 e 1669, Rembrandt vai ser um ícone, né, desse movimento, que eu falei ainda agora da precisão técnica e do uso da cor e da luz. Ele vai fazer jogos, né, de claro e escuro, assim como vai fazer Vermeer também, logo depois, quando pinta a Moça do Brinco de Pérola, em que você jura por Deus que tem uma janela aberta ali e que aquilo é um retrato. Não é possível que a luz que bate sobre o rosto daquela mulher seja pintura, né? De uma riqueza, de uma sofisticação, né, que é muito condizente com esse momento, né, de desenvolvimento, de riqueza, de prosperidade, né, que a Holanda experimenta nesse momento. No campo das ciências também, o físico Christian Huygens, que vai trabalhar estudos importantes sobre a teoria ondulatória da luz, e aí, derivando disso, a teoria das probabilidades. A gente vai ter um outro pensador importante nesse momento, principalmente no campo do pessoal que é do direito, já deve ter ouvido falar, Hugo Grotius, né, que vai falar sobre o direito natural, sobre a ideia da guerra justa, e vai ser, portanto, considerado uma espécie de precursor do direito internacional, né? Então, o Estado holandês é isso, no século XVII, extremamente próspero, rico, produzindo na arte, produzindo na ciência, explorando cada canto do planeta a partir da Companhia das Índias Orientais. E, nesse contexto, evidentemente, que foi permitido, ou era importante para não entravar as relações comerciais, que houvesse um grande grau de liberdade, né? Então, no Estado holandês, vai ter grande destaque a liberdade burguesa, né? Que é essa classe que vai crescer e se favorecer, e ser beneficiada e enriquecer com o comércio, né? Então, quando eu falo liberdade burguesa, estou falando de liberdade econômica, liberdade de empresa, né? E liberdade de consciência, né? Inclusive, vai nascer na Holanda uma prática, vão estar dadas ali algumas condições para um pensamento democrático que é muito novo ainda, muito incipiente na sociedade capitalista de massas que começa a surgir. Essa é uma experiência tipicamente holandesa, né? Alguma experiência democrática aí surgindo, né? Essa burguesia holandesa, é importante dizer que, além de consumir arte, ela teve um outro papel importante no quesito religioso. A burguesia que está interessada em fazer comércio, em explorar o planeta e descobrir outras rotas comerciais, não pode estar aferroada, não pode estar presa numa crença religiosa que condene o lucro, por exemplo, né? Então, essa burguesia holandesa, ela vai professar uma fé chamada de um calvinismo liberal, ou, como foi denominado pejorativamente à época, um calvinismo libertino. Uma figura de proa nesse movimento foi um grande amigo de Spinoza chamado Guilherme de Witt, que a gente vai falar dele já já, que vai ser importante. Guardem esse nome. Então, a burguesia holandesa, professora, deixa eu só ver aqui. Pensei por natureza. E já vou chegar lá, Gustavo. Eu vou chegar lá já já. O que eu estou fazendo primeiro colocar a preocupação, a inquietação spinozista, depois apresentar uma breve biografia e pano de fundo, e aí eu vou entrar nos conceitos que vão ser importantes para a gente. Eu vou chegar na natureza já já, tá? Então, os burgueses holandeses, a esse momento, que estavam envolvidos em prósperas, numa expansão comercial da Holanda,
estavam, então, ligados a uma forma de religião, ao calvinismo não ortodoxo, né? Mais liberal, ou como eu disse, pejorativamente, à época, chamado um calvinismo libertino, né? Esse calvinismo libertino, ele era mais condizente com a atividade comercial, né? Ele não ia contra as estruturas, contra as escrituras religiosas, né? Ele era mais tolerante que o ortodoxo. Eles chegam, inclusive, né, os calvinistas libertinos, eles chegam, inclusive, a afirmar a supremacia do poder civil sobre o religioso, né? Porque a religião atrapalha o comércio. Então, é claro que o poder civil deve se sobrepor, impor regras, impor normas que não sejam as leis de Deus, né? Mas a lei dos títulos de crédito, do empréstimo, da execução das dívidas, né? Então, evidentemente que essa burguesia holandesa que vai professar esse calvinismo libertino está mais preocupado com o direito dos homens do que com as leis de Deus, né? Quando eu falo em calvinismo libertino, é importante só fazer uma nota que isso que depois foi chamado de libertinagem foi também um termo, né, que foi mudando um pouco de entendimento. Nesse momento, eu falei a vocês que era aquele que se liberou um pouco das crenças religiosas, eram os calvinistas liberais, né? Um outro sentido que vai ser atribuído à libertinagem depois vai ser aquele que examina livremente as coisas e os seres. Até chega, assim, em algum momento, a falar de libertinagem ligado ao sentido de filosofia, né? Ou seja, aquele que pensa separado da religião, né? Mas vai aparecer um outro sentido para o libertino, para a libertinagem, já aí no final do século XVII, que está mais ligado ao epicurismo, a uma ideia de sensualidade, de concupiscência, né? Que vai ser sentido, inclusive, que vai sobreviver. Aí, a partir do século XIX, libertino já não quer dizer nada com o filósofo, com o entendimento liberal do mundo, solto, né, das escrituras religiosas. O libertino, a partir do século XIX, vira simplesmente alguma coisa que se refira a um desregramento de costumes, né? Mas, de todo modo, a origem foi essa, né? Os calvinistas não ortodoxos. Do outro lado, existiam os calvinistas ortodoxos. Esse, evidentemente, era o grupo maior, né? Então, havia aí uma massa de manobra da Casa de Orange, né, que eram os governantes da época, que eram os mais pobres, a camada mais pobre da população, que, evidentemente, não foi beneficiada pela expansão comercial holandesa. Né? Quem foi beneficiado foi a burguesia, que fez dinheiro, os pobres não. Então, esses continuaram professando uma fé, um calvinismo mais ortodoxo. Né? Em algum momento existe um conflito grande aí entre os libertinos e os ortodoxos, conflito esse que, ao fim e ao cabo, deles saem vitoriosos os libertinos. O amigo de Spinoza, que eu falei ainda há pouco, Guilherme de Witt, ele é empossado como uma espécie de governante, o nome é outro, enfim, mas vamos deixar a terminologia mais rigorosa de lado agora, e ele, inclusive, vai ser assassinado e sucedido novamente pela Casa de Orange, que volta ao poder. Eu estou falando disso, dessa questão religiosa e do Guilherme de Witt, porque isso vai ser fundamental no pensamento de Spinoza. Né? O fato de que ele presenciou a intolerância religiosa, a violência da qual é capaz um homem de fé, isso vai mexer muito com ele, vai impressionar muito ele, vai ameaçar ele muito de perto, e ele vai dedicar boa parte do pensamento dele justamente a saber o que leva os homens a isso que ele chama de superstição ou crendice, né, trazida pela religião. Bom, localizando agora Spinoza mais especificamente dentro do cenário holandês, já que eu já falei da modernidade, da época de ouro dos Países Baixos, e agora eu vou trazer Spinoza para a conversa. A família de Spinoza tem origem na Espanha, de tradição judaica, e emigra para Portugal em 1492, e lá é forçada a se converter ao cristianismo. Né? Portugal era uma nação cristã, e aí, então, todos os que vieram nessa levada, né, de judeus para viver em Portugal a esse tempo, vão ser forçados a se converter ao cristianismo. Vão se tornar aí o que se chama de cristãos novos, ou judeus convertidos, ou, na expressão certa, marranos. Né? Então, a família de Spinoza emigra da Espanha para Portugal, onde é forçada a conversão, que já é um ato de violência que vai ter importância também na vida de Spinoza, a gente vai ver, para se tornar, então, agora marranos ou judeus convertidos. O pai de Spinoza migra de Portugal para Amsterdã, e lá Spinoza vai nascer no dia 24 de novembro de 32, 1632.
Spinoza nasce, portanto, já marcado por uma série de incongruências, ou uma série de conflitos, ou uma série de tendências diferentes. Ele vem de uma família judaica, marcado pelo cristianismo forçado, e ele vem nascer numa Holanda calvinista libertária, libertina, né? Então, isso vai ter grande importância na formação do seu pensamento, no desenvolvimento do seu pensamento. Tá? Spinoza vai ter, ao longo da sua vida, um grande interesse pela questão religiosa, né? Faz sentido dentro desse conceito, dentro desse cenário em que ele nasceu, em que a religião era tão importante. Mas a formação de Spinoza vai ser sempre, a leitura de Spinoza da religião vai ser sempre uma leitura crítica. Né? Ele vai fazer uma leitura crítica das escrituras. Então, embora ele tenha estudado na Academia da Coroa e da Lei, aonde se estudava a Bíblia, ele teve lá associação com talmudistas, ele vai depois se interessar pelo estudo da Cabala, que ele vai dizer que é pura superstição, ele vai se interessar pela antiguidade clássica, então ele vai voltar a ler os aristotélicos e tudo. Então, o caldo de cultura, né, em que ele estava inserido produziu a ele uma interpretação do fenômeno religioso que era muito crítico. Né? Inclusive, o pai dele foi um grande... contribuiu muito nesse sentido, né? Para separar o que é religião e o que é crendice. Tá? Então, Spinoza, dentro da leitura crítica que ele faz do fenômeno religioso, das práticas religiosas, ele vai ser muito combatido. Né? Ele vai, primeiro, presenciar grandes atos de violência, como foi o assassinato de Guilherme de Witt. Ele vai presenciar manifestações de intolerância, banimentos, açoitamentos, violências motivadas pelo conflito religioso. Isso tudo vai marcar muito ele. Né? Ele vai se associar aí com uma burguesia mais ilustrada, um círculo de pessoas mais ilustradas que vão defender uma imagem de um Deus natureza que vai ser importante para ele depois, em vez do Deus revelado das Escrituras. Ele vai ser um crítico desse Deus personificado, na imagem de um sujeito justo. Ele vai criticar os milagres e tudo mais. E, por isso, ele vai ser duramente perseguido e vai sofrer, em 1656, aquela belíssima sentença de excomunhão que eu li para vocês ainda há pouco, em que se amaldiçoava o terreno que ele pisasse a partir dali. Né? Ele é, então, banido da comunidade judaica de Amsterdã, em 1656, e... tá, obrigada. A André está dando uma força aqui com os fatos históricos, que a gente não vai ter tempo de ficar muito nisso. Obrigada, André. Então, o que Spinoza vai fazer depois do seu banimento da comunidade judaica de Amsterdã? Ele vai buscar sobreviver, ele estava em dificuldades financeiras, ele vai se dedicar a polir lentes. E não é por acaso que ele vai pensar as coisas que ele vai pensar, porque a experiência de polir lentes, o fato de que ele está lidando com lentes de microscópios, de telescópios, a experiência de você, a partir do finito, acessar o infinito, ou do macro, acessar o mínimo, ou do mínimo, acessar o macro, a experiência de polir lentes foi fundamental para ele escrever, por exemplo, o Tratado da Correção do Intelecto, ou o Tratado da Emenda, que a gente vai falar depois. Né? Então, Spinoza vai polir lentes para sobreviver, vai se dedicar também ao estudo aí do humanismo clássico, vai estudar latim, grego, vai ler Tito Livio, Cícero, Sêneca. Então, ele vai se aculturar e ele vai principalmente se aproximar muito de Descartes, que vai ser... Descartes vai ser o grande pensador, depois daquele período lá que eu falei da Revolução Científica, do século XVII. Né? Bom, então, ter sido esse pano de fundo, o que temos até aqui? Eu espero que esteja passando, se tiver um pouco rápido ou se tiver demais. Não posso pedir para levantar a mão como eu pediria na sala de aula, mas dá um grito de help aqui no chat que eu volto sem problema. Mas o que nós temos até agora, então? A gente tem um homem que nasce num contexto de grande prosperidade, de grande florescimento comercial, econômico, artístico, científico, mas que, ao mesmo tempo, convivia com esse grande avanço, com esse grande progresso, uma tônica religiosa marcada pelo conflito, né? Um cenário religioso marcado pelo conflito. Então, isso vai ser muito importante na obra de Spinoza. Então, ele está inserido neste lugar, neste tempo. Isso vai fazer dele quem ele é. Tá? Bom, então, deixo esse campo de lado agora. Apresentei a problemática, o que Spinoza está preocupado em pensar, apresentei uma breve biografia e o contexto histórico em que ele escreve. Eu passo agora para um momento um pouco mais difícil, um pouco mais... vou ter que ter mais cuidado aqui, por favor, se estiver indo rápido demais, dá um grito de socorro aqui no chat que eu vou ouvir.
que eu vou entrar agora na questão propriamente da liberdade para Spinoza, que foi o que eu anunciei desde o começo, que Spinoza é o pensador da liberdade. Já entendemos o que motivou isso nele, diante desse pano de fundo. E agora a gente vai entender o que é a liberdade para Spinoza, ok? Bom, para eu poder apresentar o que é a liberdade de Spinoza, eu vou precisar fazer antes com vocês o estabelecimento, vou ter que traçar uma espécie de um plano geral do pensamento de Spinoza, eu vou ter que fincar alguns alicerces para poder trabalhar, tá? Para a gente poder compreender que liberdade em Spinoza não tem nada a ver com livre-arbítrio, que liberdade em Spinoza não tem nada a ver com nada que já se disse antes ou depois dele, a gente precisa entender que Spinoza ele trabalha dentro de um pensamento que tem duas dimensões, num mundo que tem duas dimensões. Spinoza pensa, de um lado, Deus, do outro lado, todo o resto, inclusive o homem. Deus, muito cuidado aqui, talvez já me aproximando do que me perguntou o Gustavo, Deus natureza. Deus para Spinoza é algo que, na sua produção, nos seus atos, não é constrangido por nenhuma força que venha de fora. O Deus de Spinoza não tem nada a ver com o Deus transcendente da modernidade. E antes ainda, o Deus de Spinoza nada tem a ver com o demiurgo, com o criador, com um ente sobrenatural, onisciente, onipotente, onipresente. O Deus de Spinoza é sinônimo de natureza, isso vai estar na sua ética. Deus sive natura, Deus ou natureza, é a mesma coisa para ele. Então, são expressões sinônimas, Deus, substância, causa livre, natureza, é tudo a mesma coisa, tá? Então, Deus de Spinoza não é o demiurgo, não é aquele que arbitra entre possíveis, não é aquele que escolhe, que tudo pode, que está fora da materialidade da vida. O Deus de Spinoza é natureza, né? É algo que ele não pensa em termos de criação. O Deus de Spinoza não é o Deus criador, é o Deus produtivo. É aquele que produz tudo que existe sem estar constrangido por nenhuma força que venha de fora. Isso é o Deus espinosista, ou Deus natureza, ou só natureza, ou a substância infinitamente infinita. São palavras sinônimas, são expressões sinônimas, tá? Então, o Deus de Spinoza ele tá fundamentado num conceito negativo de liberdade, ou seja, é aquele que é livre para fazer a sua produção, é livre nas suas ações e não está sujeito a quaisquer constrangimentos. O Deus de Spinoza não está limitado por forças que venham de fora, por nada que seja exterior a ele, tá? Portanto, ser livre aqui é livre no conceito negativo. Não tem nada a ver com livre-arbítrio. Quer dizer com não ser constrangido por forças que venham de fora. Então, estou usando aqui como sinônimos. Deus, causa livre, liberdade, natureza, substância. É tudo a mesma coisa. Deus, para Spinoza, repito, é aquilo que produz tudo que existe sem estar constrangido por nenhuma força que venha de fora. Sem ser determinado a isso que ele faz por qualquer força externa a ele. Deus é causa livre de si mesma, ou uma expressão que vai aparecer na ética, Deus é causa sui, é causa de si próprio. A única coisa que o faz fazer o que faz são forças intestinas, são forças internas suas. Nada que venha de fora, tá? Então, isso é Deus. Do outro lado, eu tenho as coisas. O homem é uma coisa, para Spinoza, tá? Então, o homem, como todas as coisas, está num registro completamente diferente, tá? O homem não age movido por forças internas. Não tem ação livre de forças externas. O homem ele está o tempo inteiro sendo tangido, sendo movido, ele oscila de acordo com as forças externas. Então, ele só age movido por forças que venham de fora. Ele não produz nada por si próprio. O homem não é causa sui, o homem não é causa de si. O homem só faz o que faz, só produz o que produz, só é o que é, por conta de forças que venham de fora, tá? Então, Spinoza vai dizer, se não há ação livre, quando há ação motivada por forças que venham de fora, o homem não é causa livre. A sua existência é toda determinada de fora, né?
Dito desse jeito, parece que joga a gente num pessimismo enorme de que é, então, impossível para o homem ser livre, né? Se o homem não faz nada, não existe, não se move, não tem qualquer produção, não produz nada, se não movido por forças que vêm de fora, o homem estaria inexoravelmente inscrito no terreno da mais pura servidão, né? Então, o homem não seria de modo algum livre. Estaria proibido ao homem, estaria impossibilitado o homem de ser livre diante dessa primeira afirmação de Spinoza. A gente vai desenvolver isso, tá? Então, se os homens são constituídos por forças que vêm de fora, diferente de Deus, que é ativo, Spinoza vai dizer que aquele que não se move, que não existe, que não produz por si mesmo, que não é causa de si, mas que tudo que faz é movido por forças que vêm de fora, Spinoza vai dizer, Deus é ativo, porque existe por si. O homem é passivo. O homem é um corpo apaixonado. Por corpo apaixonado aqui, estamos dizendo, o homem é aquele que padece. Pathos, do grego, deriva de doença. Então, se de um lado eu tenho Deus ativo, porque é causa de si mesmo, eu tenho de outro lado o homem passivo, porque não produz nada por si mesmo. Só é movido por forças externas. É um corpo apaixonado, é passivo, padece. Então, de um lado eu tenho Deus ativo, de outro lado eu tenho o homem passivo. Não é causa de si, não é causa livre, né? Spinoza vai escrever a sua ética exatamente como forma de tentar resolver essa sinuca. Como sermos ativos, então? Né? Se só é livre aquele que é causa de si mesmo, como podemos ser livres se a gente está o tempo inteiro sendo coagido por forças que vêm de fora? Né? E aí, então, eu vou precisar fazer agora uma outra passagem, deixa eu ver se até aqui foi, se não tiver, por favor, se manifestem aqui no chat, que o que a gente tem até agora é, Spinoza está dizendo que o homem é um ser de consciência e que a consciência é ignorante da causa das coisas e que não há liberdade possível sem se libertar da consciência. Então, Spinoza está dizendo que a liberdade está, em princípio, interditada para o ser humano. Spinoza vai dizer, só é livre Deus, a natureza, a substância infinitamente infinita. A natureza, Deus ou Criador, como o quê? Criador não, o Deus produtivo. Né? Então, Spinoza está dizendo que Deus é livre, porque é causa de si. O homem não é livre, porque não é causa de si. Como, então, conquistar essa liberdade? Como, então, ser diferença entre liberdade e autonomia? Priscila perguntou. A questão da liberdade, Pri, a questão é livre aquele que é causa de si mesmo. Né? Spinoza não vai usar o conceito de autonomia, né? Mas a autonomia seria uma coisa muito menos fundamental. Né? Eu tenho autonomia, se eu quiser me levantar agora e pegar uma Coca-Cola, eu tenho autonomia para fazer isso. Agora, a liberdade está num outro sentido. A liberdade está ligada a pensamento. A gente vai chegar nisso já já. Né? A liberdade ela só se torna possível quando eu produzo as ideias que se passam em mim, ou quando eu produzo os efeitos que se passam em mim, ou quando eu produzo as minhas próprias ações. Né? Então, como eu disse, eu tenho aqui, até agora, Deus e o homem. Deus é causa ativa, é ativo porque é causa de si próprio, não é constrangido por forças que vêm de fora. Eu tenho o homem, padece, corpo apaixonado, passivo, porque não é causa de si, só age movido por forças externas necessariamente. Então, até aqui, a liberdade é impossível para nós. Né? Agora, Spinoza vai, então, se dedicar a isso. Ele estava lá polindo lente, ele estava lendo os clássicos, ele estava preocupado com a questão da liberdade, e ele vai, então, nos apresentar um caminho para a liberdade. Tá? E aí eu peço a licença agora de vocês para usar o palavrório, né, que até agora eu tento sempre evitar usar palavras que não contribuam para o entendimento de quem não é um iniciado em filosofia, mas até agora a gente estava no campo de uma ontologia espinosista. Ele está pensando o ser, né? O que é, o mundo, a natureza. Né? E agora eu peço licença a vocês para fazer uma passagem para uma epistemologia. Então, dado que ao homem está interditada a possibilidade de ser livre, porque ele padece, ele não é causa livre, ele não é causa do que se passa nele, como nos libertar disso? Como ser causa livre das suas próprias ações? E aí Spinoza vai nos apresentar um método. Não é a originalidade dele. Né? Os pensadores do 17 todos fizeram isso. Descartes criou o método. Descartes criou, por exemplo, a metáfora maquínica. A metáfora maquínica buscou simplificar a complexidade aparente do real.
né? Então, olhando para o universo, para o cosmos, para o corpo humano, para a natureza, parece tudo muito complicado. Mas se eu separar em partes menores, aí eu compreendo as partes menores, depois eu boto tudo junto de novo, vou lá, eu entendo o todo, né? Então, a metáfora maquínica foi uma forma que Descartes arranjou de simplificar a aparente complexidade do real, né? E aí ele desenvolve lá, ele vai escrever o discurso sobre o método, então ele vai também promover uma espécie de ortopedia do pensamento, né, que foi marca dessa época, foi marca do 17. Né? Spinoza também vai criar um método. Ele vai criar um método para quê? Para tentar nos conduzir para a liberdade, porque o ser humano está preso na ignorância fundamental da sua vida. Ele não sabe de nada que está fora dele, ele não sabe de nada que está dentro dele, ele age movido por forças externas, ele não produz a si próprio. Como libertar o ser humano disso? Através de um método. Então, aí a gente passa para um terreno da epistemologia, uma ciência do conhecimento. Spinoza aqui vai nos apresentar no Tratado da Emenda, ou o Tratado da Correção do Intelecto, ou o Emendazione, a teoria dos modos de percepção ou a teoria dos gêneros do conhecimento. Tá? Então, a primeira coisa, ele nos provoca a começar por duvidar de tudo que os nossos sentidos nos contam. Né? A gente não pode depositar muita confiança no que a gente recolhe pelos sentidos, pelo que a gente vê, pelo que a gente escuta. Né? O ser humano ele é profundamente... a gente falou no começo, né, que ele é um ser de consciência, ele não entende as causas das coisas, ele só recolhe efeitos. Né? Então, a teoria dos gêneros do conhecimento busca fazer uma espécie de ortopedia, né? Um passo a passo, um método que conduza a gente a sair da consciência angustiada, fantasmática, supersticiosa, que nada conhece do que é, e levar a gente em direção ao pensamento, que aí sim, aí a gente já está falando de uma força intestina, de alguma coisa que vem de dentro e que aí vai nos permitir a liberdade. Né? Então, para Spinoza, a liberdade vai ser possível quando a gente conseguir se libertar da consciência fantasmática, supersticiosa, angustiada, e quando a gente conseguir superar isso e conquistar o pensamento. É para isso que ele escreve o Tratado da Correção do Intelecto. É para isso que ele nos apresenta a teoria dos gêneros do conhecimento, que eu vou, então, apresentar agora, resumidamente, para você. Tá? O ser humano seria possível, está acessível para o homem 3 gêneros do conhecimento. Não quer dizer que ele acesse os 3. Já vou dar spoiler, não acessa. Né? Nós todos estamos aqui imersos na mais absoluta ignorância do primeiro gênero. Né? A maior parte do ser humano não vai jamais ultrapassar a consciência, vai nascer e morrer dentro dela. A consciência que é castração, Édipo, fantasma, né? A gente vai chegar nisso daqui a pouco. Então, a maior parte de nós está condenada a nascer e morrer dentro do primeiro gênero. Alguns alcançam o segundo, e muito raros chegam no terceiro. Né? Então, o que é o gênero que permite a liberdade? A gente só se torna livres quando conquista o terceiro gênero do conhecimento. Então, o que é o primeiro gênero do conhecimento? Está indo até aqui? Se não tiver, dá um ok, porque eu sei que é muita coisa que eu estou dizendo, tá? É muita informação. Fala, Pri, quer falar? Então, vamos lá. Deixa eu apresentar a teoria dos gêneros do conhecimento, aí, se for o caso, a gente pode, então, já, de repente, fazer um intervalo, como você achar melhor aí. O André disse que está indo, então tá bom. Então, vamos lá. Então, para poder libertar o ser humano da condição angustiada, culpada, envergonhada, fantasmática, angustiada em que ele vive, a gente precisa superar a consciência que está no primeiro gênero, alcançar o terceiro gênero. Né? Então, o que é o primeiro gênero do conhecimento? O primeiro gênero do conhecimento, também chamado de conhecimento por experiência vaga, ou a consciência, é esse gênero em que eu só recolho efeitos, eu não entendo a causa de nada. Né? A consciência, ela é o efeito dos encontros que o meu corpo faz com outros corpos. Quando eu estou falando em encontro de corpos, isso precisa ficar claro desde já, porque a gente vai falar disso mais adiante, eu não estou falando só em encontro de corpos físicos. Né? Eu me encontro com um remédio, eu me encontro com um veneno, eu me encontro com uma ideia, eu me encontro com uma obra de arte. Então, os encontros que eu faço na vida, né, esses encontros deixam marcas no meu corpo. E, de novo, pode ser o meu corpo físico ou o meu corpo espiritual, por assim dizer. Né? O ser humano é constituído por corpo e espírito também, Spinoza, ele não nega isso. Então,
a consciência, que é o primeiro gênero do conhecimento, ele é simplesmente o efeito que fica em mim marcado depois de eu me encontrar com outros corpos, né? Então, a consciência para Spinoza é simplesmente o efeito, as marcas, os sinais, os signos que eu adquiro no meu corpo depois de encontrar com outros corpos. A consciência é só isso para Spinoza, né? A consciência é simplesmente o resultado impresso no meu corpo das forças externas a mim. Então, eu me encontrei com forças externas a mim, esses encontros me deixaram marcas, né? Consciência é isso, né? É bem diferente do que vai pensar a tradição a respeito da consciência, já vamos falar disso. Para Spinoza, na verdade, por trás dessa ideia, né, é importante que fique claro isso desde já, Spinoza está pensando a natureza, ou o que há, sempre que eu falo em natureza, não estou falando de natureza vegetal, animal, estou falando da natureza como aquilo que há, o que é, o real, talvez seja a palavra melhor. Spinoza pensa o real dentro de uma dinâmica que é a seguinte: tudo que existe, o real, a natureza, obedece basicamente a duas leis básicas, ou está sujeito a dois afetos básicos. Ou no encontro entre os corpos, a composição ou a decomposição. Se eu me encontro com um corpo que se compõe comigo, isso me afeta de alegria, isso me faz bem, isso me faz me afirmar na minha existência com mais intensidade, com mais vigor. Esse esforço de eu continuar existindo, fortificado por um bom encontro, é um encontro alegre. Spinoza vai dar um nome para esse esforço, que a gente não vai ter muito tempo para tratar disso, mas ele vai chamar de conatos. Então, toda vez que eu me encontro com um outro corpo e esse encontro produz em mim uma alegria, houve composição entre esses corpos. Isso fez o meu conatos, ou o meu esforço de continuar sendo quem eu sou, se potencializar, se fortalecer. De modo contrário, quando eu me encontro com o corpo e esse encontro não é bom, esse encontro decompõe ao invés de compor, esse encontro me despotencializa, me provoca um afeto de tristeza, que se demora muito vira inclusive ódio, né? Então, o mau encontro faz oscilar para baixo o meu esforço em seguir sendo, em continuar existindo, né? Então, um bom encontro, a composição; num mau encontro, a decomposição. Num bom encontro, oscila para cima, aumenta, eu experimento um afeto de alegria que faz com que eu me afirme na existência com mais força. Um mau encontro me afeta de tristeza, faz com que eu me afirme na existência com menos força, né? Então, Spinoza é um pensador de corpos. Ele pensa em termos de encontros, né? Spinoza está sempre pensando em como as coisas se encontram na natureza, né? Isso é muito fácil de entender se a gente quiser botar em termos de exemplo, né? Eu, por exemplo, se eu me encontro com a Sinfonia número 5 de Mahler, com o Adagietto, isso me afeta de uma alegria. Quem já teve essa experiência, né, de escutar uma sinfonia, uma música, ou presenciar uma peça de teatro, um filme, observar uma pintura, sabe o que é ser afetado positivamente no encontro? Ali há um bom encontro, ali foi produzido um afeto de alegria, né? De modo contrário, se eu ligo a televisão e eu vejo os defensores da campanha, já vou chegar aqui, da campanha antivacina, se eu vejo os asséculos de Bolsonaro, se eu vejo uma manifestação do novo ministro da Saúde, isso tudo me afeta de uma forma muito ruim. Esse encontro me decompõe, né? Se decompõe comigo. Esse encontro me afeta para baixo, faz com que o meu esforço em seguir sendo se despotencialize, isso me enfraquece. Isso é um mau encontro. Se eu estou com dor de cabeça e tomo um remédio e isso me faz bem, isso foi um bom encontro. Se eu tomo um veneno, esse é um mau encontro, né? Então, Spinoza está sempre pensando em corpos. E para responder a pergunta da Pri, os corpos são tudo que existe. Deus cria tudo que há, né? E tudo que há são corpos. Então, por exemplo, se você pensa em termos de corpo humano, o ser humano é um corpo humano que é uma multidão de outros corpos, né? Então, Spinoza, quando fala do corpo humano, ele vai dizer que é um corpo composto por uma infinidade de outros corpos, duros, moles, fluidos, né? Então, Spinoza está pensando em corpos como aquilo que se encontra, né? As dimensões da existência real, da existência física. Então, as coisas que se encontram. Qualquer coisa que se encontre com qualquer outra coisa, ele está falando em corpos, né? Aí ele vai falar da corpórea simplicíssima. Eu tenho corpos muito simples. Eu tenho corpos compostos. Eu tenho corpos duros, moles.
né? Spinoza está pensando sempre uma questão de cinética, de dinâmica, como os corpos se encontram, com velocidade, lentidão, né? Então, por que eu falei isso? Então, se eu estou falando do primeiro gênero do conhecimento, eu estou dizendo que a consciência, que é o primeiro gênero do conhecimento, ou a experiência vaga, ela vai emergir do encontro entre os corpos. E tudo que esses outros corpos externos deixarem de marca no meu, né? Então, o que eu sei sobre a natureza até esse momento? Eu não sei absolutamente nada, eu sei a forma como eu fui afetado. A consciência não compreende, a consciência sente. Então, a consciência recolhe marcas, efeitos, sinais, cicatrizes. Ela não compreende o que se passou, ela só registrou o efeito do que se passou, né? Tem uma curiosidade sobre isso. O Kurosawa, que é um cineasta que, se puder, depois até a gente pode falar disso, de cineastas, escritores, artistas que são espinosistas, né? Kurosawa está seguramente aí no terreno de um cineasta espinosista. Kurosawa vai dizer em algum momento que ele foi se interessar por fazer cinema depois que soube que do encontro, quando no determinado momento da história do Japão, o Estado se encontra com os camponeses, o japonês médio diminuiu até 20 centímetros. 20 centímetros. Então, Kurosawa vai dizer, esse encontro com o Estado é uma coisa violentíssima, né? Então, aí, Pri, o Estado é um corpo, né? Então, o encontro dos camponeses com o Estado fez com que o japonês médio encolhesse 20 centímetros na história, né? Então, a consciência, ela não compreende absolutamente nada dos movimentos causais, né? Ela não entende o que se passa na natureza, ela simplesmente recolhe efeitos, ela fica com as marcas, né? E quando a gente não entende o porquê das coisas, o que se tem a partir daí é uma interminável sucessão de sentimentos, né? Então, uma hora, se a consciência está num corpo que se compõe com o outro e experimenta alegria, essa consciência experimenta alegria. Se essa consciência, a consciência de um corpo que se encontra com o outro e experimenta tristeza, ela recolhe tristeza. Quanto tempo ela vai ficar na alegria? Não sabe. Quanto tempo ela vai ficar na tristeza? Não sabe. Quanto tempo ela vai experimentar esperança, angústia, medo? A consciência não sabe absolutamente de nada. E por não saber das causas das coisas que se sente, né, o homem da consciência ele está permanentemente angustiado. Ele está sempre nessa variação de sentimentos que ele não sabe de onde veio, né? Ele sente amor, ódio, tristeza, esperança, angústia, raiva, e não sabe o tempo que ele vai ficar ali, o porquê que ele está ali. Então, o homem do primeiro gênero é esse homem angustiado, né? Spinoza vai propor a consciência como um ser mutilado, né? Que não aprende nada, só recolhe a coisa como ela é, como ficou nela, né? Então, essa sucessão interminável de sentimentos produz um ser humano sempre angustiado, que não para de oscilar, está sempre oscilando e não conhece nada que esteja fora dele, né? Quando a gente pensa, por exemplo, se vocês já ouviram, ou já disseram isso, ou já ouviram de alguém isso, que a infância é o melhor momento da minha vida, que saudade da minha infância e tal. Spinoza vai rir disso e vai dizer, mas não há outro momento mais terrível na evolução do ser humano do que a infância. A infância é o lugar do terror, é o lugar da mais absoluta ignorância. Uma criança não tem qualquer possibilidade de entender nada. Tudo que se passa com ela, se passa por determinações que vêm de fora. Ela tem que obedecer, né? Se obedecer é premiada, se desobedecer é castigada. Mas e aí? Qual é a natureza? O que há de fato? Não há nada, não compreende nada, né? Então, o que Spinoza vai propor quando ele fala da consciência, ele vai dizer, é preciso desqualificar a consciência. Não é dizer que ela não existe. Não é ultrapassar ela, é desqualificar. Por que desqualificar? Sócrates vai dizer, na Antiguidade Clássica, que o centro da vida é a consciência. E o Ocidente comprou isso. Descartes vai dizer que o ser do homem é a consciência. Penso, logo existe. Spinoza vai também jogar isso fora. Ele vai dizer, não, é preciso ultrapassar a consciência. O homem é esse ser desamparado que se apoiou na consciência e fez dela uma espécie de tábua de salvação, quando, na verdade, ela só deixa a gente na ignorância, né? Então, Spinoza propõe desqualificar a consciência. A consciência é, inclusive, perigosa. Tem uma anedota que se conta, não sei exatamente qual é a verdade disso, mas dizendo as coisas que dizia, pensando as coisas que pensava, Spinoza foi vítima de muitas violências, e uma delas foi quando ele foi apunhalado, ele tomou uma facada nas costas de um homem do primeiro gênero, né, um homem da consciência, e ele, durante muito tempo, continuou usando esse paletó rasgado. E se perguntava a ele, mas por que você não costura ou muda o paletó? Ele diz, não, é importante para mostrar o que é capaz o homem da consciência.
É o homem que não sabe das coisas, o homem que não entende como a natureza é, o homem que só toma causas por efeitos, né? Então é importante ostentar o paletó rasgado, provando o que é capaz o homem da consciência, né? O homem da consciência é só vítima de marcas, é perigoso, né, o homem da consciência. Finalmente, para fechar essa parte, Spinoza vai dizer que o perigo da gente ser governado pela consciência é porque se desenvolveu a partir daí toda uma pedagogia no Ocidente que estimula em nós, que se preocupa em produzir seres fortes no campo econômico, né, para atender aí, isso tem a ver com a força do capital, né? Seres fortes no campo econômico, mas despotencializados politicamente. Então, o homem da consciência, ele é massa de manobra fácil, porque está na ignorância, não sabe a causa das coisas, né? Então, há toda uma estratégia política em se manter o homem na ignorância, né? A consciência, ela atende a um estado de coisas, né? É importante, é preciso conter as forças vitais. Então, deixa o homem na ignorância, até como uma estratégia política, né? Bom, então esse é o primeiro gênero do conhecimento. Pri, eu não sei, você quer fazer um intervalo para eu depois voltar, ou pelo menos acaba os 3 gêneros e aí a gente faz um intervalo? O pessoal quer pegar uma água, alguma coisa? Aqui a gente é anárquico, então a galera decide aí o que quer parar 10 minutos, tomar um café e fazer o segundo gênero do conhecimento depois. Eu, por mim, eu vou. Se vocês quiserem continuar, eu continuo. Sem Deus e sem mestre, exatamente. Acabe os 3, Mário Cecília. Então, vamos embora. Então, é isso. Assim, o homem do conhecimento é esse homem ignorante. Por ser ignorante, ele aceita as verdades que são postas diante dele. Então, há uma estratégia política em manter o ser humano no primeiro gênero do conhecimento. Não acorda o cachorro, né? Não arranja a sarna para se coçar. Quando o povo se torna, quando o homem se torna senhor de si, produz o próprio conhecimento, não é afetado por forças que vêm de fora e desenvolve o pensamento em reação à consciência, isso é um perigo muito grande para os poderes constituídos. Tá? Então, ok. Então, esse é o primeiro gênero de conhecimento, que é a consciência. Né? E, portanto, já vimos que a consciência aqui em Spinoza não tem nada a ver com a consciência socrática, a consciência de Descartes, então a consciência entendida como um privilégio do ser humano. Spinoza está desqualificando por completo a consciência. No segundo gênero do conhecimento, a gente entra aí no terreno da razão, ou do conhecimento por noções comuns. O que é o segundo gênero do conhecimento? Aqui já é possível ao homem conhecer alguma coisa. Tá? Então, no primeiro gênero, não se conhece nada. As marcas só conhecem marcas. A consciência não compreende absolutamente nada sobre as causas das coisas. Aqui, no segundo gênero, já é possível para o homem conhecer alguma coisa. Então, esse gênero também é chamado de conhecimento. Aqui, além de ser afetado pelo que vem de fora, ele já pode, observando o que convém ao corpo dele mais um outro, estabelecer noções comuns. O que é comum aos corpos? A partir da observação, isso é possível. Né? Não foi outra forma, por exemplo, como é que a gente conseguiu botar astronauta na Lua, como é que a gente manda sonda para Marte? O ser humano consegue conquistar essas maravilhas todas porque, em algum momento, ele conseguiu perceber relações, leis da natureza. Né? Ele não era só afetado por isso, ele foi afetado e disse, espera aí, como é que funciona? Né? Então, em vez de ter a natureza como mestre, né, como senhor, e só obedecer, o homem se aliou com a natureza, com o real. E aí foi possível mandar sonda para Marte, por exemplo. Né? Então, aqui no segundo gênero, já é possível conhecer o que vem de fora. Ainda não é o homem livre, porque aqui ainda não se produziu nada. Veja bem, no primeiro gênero eu só sou afetado pelo que vem de fora. No segundo gênero eu sou afetado e consigo conceber, eu consigo intuir, eu consigo conhecer relações causais. Mas é daquilo que já está. É daquilo que já está dado. Eu só conheço o que já existe. Qual é o objetivo do segundo gênero do conhecimento? O objetivo do segundo gênero do conhecimento no campo epistemológico é buscar a verdade. No campo da moral, é buscar o melhor dos mundos. Né? Então, o segundo gênero do conhecimento é o gênero do que já existe. Não vai além. Então, ainda aqui não é permitida a liberdade ao homem. Tá? A chave, a forma de eu ascender do primeiro para o segundo gênero, qual é?
Como é que eu saio da consciência, do primeiro gênero do conhecimento, e chego ao segundo gênero da razão ou do conhecimento? Né? Aqui, a gente volta para aquela lógica dos encontros que eu falei. Quanto mais encontros eu fizer, e quanto mais relações de composição, se eu me encontrar com um corpo que me decompõe, isso não me ajuda em nada. Então, eu me mantenho afastado de determinados parentes, eu me mantenho afastado de determinados noticiários, eu me mantenho afastado de determinadas opiniões, porque isso me decompõe. Agora, quando eu me encontro com um corpo que se compõe com o meu, isso me afeta de alegria. Conforme eu vou experimentando esses afetos de alegria, eu vou me fortalecendo. Eu vou formando noções comuns, entendendo como o mundo funciona, e essas noções comuns em série, quanto mais eu vou formando elas, eu passo do primeiro gênero para o segundo. Né? Então, quando eu faço bons encontros, quanto mais eu for afetado de forma positiva nos encontros que eu faço, quanto mais relações de composição eu experimentar, eu vou saindo da consciência em direção ao conhecimento. Tá? Então, quando há conveniência entre os corpos, eu me alegro. E quanto mais eu me alegro, mais eu aumento minha potência de agir. Então, essa é a passagem do primeiro para o segundo. Tá? Eu vou ler daqui a pouco, André, o negócio da infância. Não, a criança, só um comentário aqui sobre o que o André falou, a criança está no regime de total delírio. Né? Um bebezinho muito pequeno, por exemplo, vamos lá. Um bebezinho muito pequeno, ele está com fome, ele chora. Ele chora, apareceu o peito. Qual foi a lógica? O que se constrói na mente de um bebê muito pequeno que chora porque está com fome e o peito aparece? Ele fez o peito. Ele criou o peito, porra. É o cara, é o delírio de onipotência completo. Né? A infância é um período em que, nesses primeiros dias, primeiras semanas de vida de um bebezinho muito pequeno, ele não tem a mais vaga ideia de que aquele atrás daquele peito tem uma pessoa. Que o peito não é dele. Ele acha que ele fez o peito. Ele chorou, o peito veio e ele fez. Então, isso é um homem do primeiro gênero do conhecimento. É uma criança, né, que entra no delírio de que porque ela chorou e o peito apareceu, ela fabricou o peito. A vontade criadora. Esse é o delírio do ser humano. Né? Então, quando vocês escutam, por exemplo, essas bobagens que tem por aí de autoajuda, pensa positivo que a coisa vem, esse tipo de pensamento da vontade criadora, isso é um delírio da consciência, né? Que está numa criancinha muito pequena e, infelizmente, está em governantes, em jornalistas, em políticos, na maior parte das pessoas que a gente conhece. Né? Então, no segundo gênero do conhecimento, já é possível, a partir dos bons encontros em que se formaram noções comuns, eu vou organizando melhor a minha vida. Eu posso fugir dos encontros, já sei que esse encontro não vai ser bom, não vou lá, isso aqui vai me despotencializar, vai me fazer padecer, isso aqui não se compõe comigo. Vou para cá, por aqui eu busco um grupo de amigos, um grupo de parentes, um grupo de artistas, vai se compor de forma alegre com os outros. Aí sim, aí passa a alegria, né? Aí passa o conatus se fortalecendo, né? Então, no segundo gênero do conhecimento, o homem já consegue fazer isso. Ele já consegue ver quais são os bons encontros e se orientar para eles e fugir dos maus. Então, isso é possível a partir do segundo gênero, porque eu já entendo o que está fora. Né? Tem uma imagem que eu gosto muito para tentar explicar um pouco isso. Deleuze, que é um pensador espinosista, ele diz que o ser humano está muito acostumado a pensar o mundo em termos de nomes, em termos de substantivos, e não em termos de verbos. Então, por exemplo, um homem da consciência, um homem do primeiro gênero, quando vê uma árvore, ele diz verde. Medo, esperança, perigo. Vou chegar lá. O homem da consciência, quando ele vê árvore, ele diz verde. O homem do terceiro gênero, que a gente vai chegar agora, é o homem que entende o real, entende a natureza e produz o novo. Né? O que é olhar para uma árvore não sendo o homem da consciência? Em vez de olhar e dizer verde, é olhar a árvore e dizer verdeja. Olha que bonito isso. Né? A árvore não é nada. Spinoza, já falei, é o pensador dos corpos, dos encontros, das relações de composição e descomposição, dos aumentos, da flutuação da vontade de seguir existindo ou da despotencialização dessa vontade. Então, quando eu olho para uma árvore e eu vejo verde, eu estou vendo efeito.
estou vendo marca, estou vendo signo, estou vendo campo de significação, que não diz nada a respeito da árvore. Né? A árvore é uma complexa teia de relações, de trocas ambientais, de atmosfera com a raiz, com os pássaros que lá habitam, a sombra que ela fornece. Então, a árvore é um complexo de interações, de encontros. A árvore verdeja, não é verde. Né? Então, o homem da consciência não é capaz de ver isso. O homem da consciência vê verde. Né? Então, o segundo gênero do conhecimento é isso. O terceiro gênero, aí a gente já entra em alguma coisa que Spinoza vai chamar de ciência intuitiva. Aqui, André, Nietzsche vai chamar isso aqui de pensamento. Foucault e Deleuze também vão. Spinoza fala em termos de uma ciência intuitiva, Nietzsche vai falar em pensamento. É a mesma coisa. Tá? Aqui não se trata de recolher efeitos do que vem de fora e marca o meu corpo. Não se trata de conhecer como funcionam as regras da natureza, as leis da natureza. Então, disse lá, né, que Newton estava sentado embaixo de uma macieira e aí uma maçã caiu na sua cabeça e ele intuiu a lei da gravidade. Bom, mas será que tudo cai? Deixa eu jogar uma outra maçã. Caiu. Eu jogar uma segunda maçã. Caiu. 50 maçãs que eu jogo, 50 caíram? Caíram. Na centésima, será que ela sobe? Sobe não. Então, parece ter alguma coisa na natureza que puxa as coisas para baixo. Intuiu a lei da gravidade. Então, o homem do primeiro gênero não entende nada, só vê que maçã caiu. O homem do segundo gênero já começa a entender por que maçã caiu. Ele já consegue ver noções comuns, ele já consegue compreender o que está dado, mas ainda ele só está dentro do regime do que está dado. Ele não vai além disso. O homem do terceiro gênero conhecimento, que é esse que permite chegar à liberdade, né? É o homem que cria, mais do que cria, é o homem que inventa. O homem do terceiro gênero, ele ultrapassa aquilo que está. Ele cria o que ainda não está. Cria o novo, aquilo que antes não estava. Então, o homem do terceiro gênero do conhecimento, ele cria novos modos de vida. Essa é a função da arte, por sinal. Né? A função da arte é produzir o novo, só que diferente da arte, a arte produz objetos exteriores ao homem. Né? Ao passo que o terceiro gênero do conhecimento, ou a ciência intuitiva, o objetivo aqui não é buscar o verdadeiro ou o melhor, aqui se busca uma vida bela. E qual é a vida bela? É a livre. Sem isso, não vale a pena estar vivo. Não serve para nada. Né? Então, para que seja tolerável viver, e isso é o que Spinoza está pensando, para que seja tolerável viver, não basta que eu seja afetado pelas coisas que vêm de fora, não basta que eu entenda o que vem de fora, eu tenho que poder criar alguma coisa. Se eu não puder criar alguma coisa, a vida se torna insuportável. A gente fica na mesmice, a gente fica na mediocridade. Spinoza vai dizer que a questão da liberdade se liga a esse gênero. Não há liberdade se não pudesse inventar do que aqui não estava antes. Não há liberdade dentro de tudo que já é. Tem que ser possível ao homem criar novos modos de vida, senão a vida é intolerável. Então, o terceiro gênero do conhecimento está ligado à liberdade. É aí que a gente chega, né, para voltar ao começo da aula. Spinoza vai chamar esse terceiro gênero de um estado de beatitude, que aí é uma longa conversa que a gente não vai poder entender isso agora. Estado de alegria, de associação com Deus, entendido aqui como a natureza. Né? Bom, então, feito esse movimento, o que eu tentei fazer até aqui? Eu tentei apresentar a vocês que Spinoza é o cara que está preocupado com a liberdade. Situei ele no tempo dele para entender por que ele estava preocupado com isso. A partir daí, estabeleci um plano do pensamento de Spinoza entre duas ordens distintas. Né? Deus, que é causa livre, ativa, que não está subordinada a forças externas, e o homem para quem está impossível o acesso à liberdade, porque ele está preso, movido e oscilando o tempo inteiro por forças externas. A forma de tirar o homem desse regime de servidão que parece inexorável é a construção de um método. Esse método é a teoria dos três gêneros do conhecimento. Primeiro gênero, a consciência, que só recolhe efeitos, signos, marcas, campos de significação, que não traz nada ao entendimento. O segundo gênero, quando eu já consigo entender a natureza e me associo com ela. E no terceiro gênero, além de eu me associar com a natureza e compreender ela, eu invento o que não estava nela. Quando eu posso passar a produzir novos modos de vida, aí
está dada a possibilidade da liberdade para o ser humano, que aí ele está rompendo com tudo que já existe, criando novo. Tá? Então, desde o começo, a ideia é essa. Spinoza, ele associa pensamento com liberdade. De novo, liberdade para Spinoza não tem nada a ver com livre-arbítrio. Uma vez eu tentei ter uma conversa sobre Spinoza com uma pessoa, e eu lembro que eu tentei explicar isso, eu falava, não, pensamento, a liberdade está ligada ao pensamento. Quando é possível o pensamento, que é o terceiro gênero, você é realmente livre. Senão você tem no máximo autonomia, como a Pri perguntou lá. Né? Então, quando eu conquisto o terceiro gênero, quando eu conquisto o pensamento, eu sou livre. Aí a pessoa para quem eu estava explicando, uma pessoa da consciência do primeiro gênero, naturalmente, falou assim para mim, ó, quer ver? Vou levantar. Levantou. Sou livre. Ó, quer ver? Eu vou fechar meu olho. Aí fechou o olho. Tá vendo? Eu sou livre. Não me deu trabalho de explicar muito depois disso, mas enfim. Então, o pensamento é a condição para a liberdade. Então, se no começo da aula eu falei Spinoza está preocupado com a liberdade, aqui apareceu o vínculo. Falei do homem e Deus no regime, né, dentro da ontologia, falei do método, né, que leva a gente pela mão, passando pelo primeiro gênero. Não tem como não começar pelo primeiro. Todo mundo começa pelo primeiro, toda criança. Passando pelo segundo, quiçá chegando ao terceiro, muita sorte, ou muito esforço. Então, agora eu ligo uma coisa na outra. Né? Uma vez que o homem é isso, a partir do momento em que ele consegue ascender ao terceiro gênero do conhecimento, aí a liberdade se torna possível para ele, e aí novos modos de vida são criados, e aí ele passa a poder inovar, a criar o que antes não estava. Né? Eu vou continuando aqui mais um pouco, a não ser que vocês peçam para parar, porque eu já vou me encaminhando assim, para o final da minha exposição, até pela hora, porque, na verdade, se me deixar, a gente vai mais para frente, mas eu estou preocupada um pouco com o tempo, para quem estava, né, realmente comprometido para ficar aqui só até as 10, então eu vou me encaminhando um pouquinho mais um pouco para concluir o meu raciocínio, e aí a gente faz a pausa e abre para perguntas e como queira. Mas, se vocês me permitirem, eu vou só um pouquinho mais além, tá? Então, uma vez que eu fechei o raciocínio, né, tá lá eu sou soberana, não, quero não, obrigada, Pri. Eu tenho horror de controle remoto, não gosto de ter poder, não quero isso. Então, a partir do momento em que está lá dada a condição do ser humano, da angústia e da ignorância que lhe é própria, ascendemos ao terceiro gênero do conhecimento, a liberdade foi possível. Né? Então, eu volto ao começo para encerrar. E aí eu me encaminho para o encerramento, fazendo, então, esse vínculo, né, de que a liberdade só é possível com o pensamento. Como produzir, então, uma vida livre? Como que a gente chega e fica lá no terceiro gênero do conhecimento? Como é que a gente pode conquistar o pensamento e aí poder se dizer livre? Né? Essa não é uma temática propriamente original de Spinoza, é importante que se diga. Essa preocupação já estava na Antiguidade Clássica. Os gregos, lá entre os séculos 4 e 5 a.C., já estavam preocupados com isso. Né? Quando, diante da necessidade de organizar a sua vida na polis, né? Então, em organizar uma vida que se dissociasse, né, de novo, da palavra mágico-religiosa, né, das superstições e tudo mais, o grego funda a chamada palavra diálogo. Né? Então, o grego vai desenvolver a retórica, a teoria da argumentação. Né? Então, o grego passa a querer organizar a vida na polis, e aí ele percebe o seguinte, que para ele poder ter uma noção de como se organiza a vida na polis, ele precisa, antes de mais nada, saber como ele se organiza, o que é o ser humano, antes de ele poder pensar o coletivo e parte do individual. Né? Então, o grego já estava preocupado com essa questão da liberdade. O grego desenvolveu uma coisa que se chama estética da existência. Né? Porque se a arte está preocupada, se a estética da arte é produzir um objeto para fora, né, do ser humano, o grego estava preocupado em como produzir uma vida bela. Né? Como fazer com que o ser humano fosse ativo. Essa já era uma preocupação dos gregos. Como eu disse, não é um pensamento extremamente original de Spinoza nesse sentido. Tá? O grego ele tinha uma compreensão da vida humana que a gente chama de uma compreensão agonística da vida. O que é a compreensão agonística da vida? Né? Ele percebia a vida como um campo de batalha. Um campo de batalha do que contra o quê? Né? De forças que se opõem o tempo inteiro. Então, de forças ativas que emancipam, que fazem pensar e que liberam, e de forças reativas, conservativas, que fazem a gente padecer. A vida, para o grego, estava inscrita dentro desse plano, desse campo de batalha, em que forças ativas e forças reativas estavam o tempo inteiro em confronto. Né? Então, o grego já pensou isso, como construir uma vida bela. Né? Spinoza vai
retomar esse pensamento dos gregos, né? Ele vai buscar isso lá. Esse pensamento grego, né, que já era extremamente original para a época e bom, né, que libertava o homem da consciência, isso foi capturado ao longo da história, né? Capturado lá pela Idade Média, capturado na modernidade. E Spinoza vai então trazer de novo essa ideia de que a vida não é. A vida é um conjunto de processos, de briga e forças. É um campo de batalha, é agonística, né? Isso aí remonta a uma discussão também, falando dos gregos, existiu uma discussão política fundamental entre Parmênides e Heráclito, né? Parmênides dizia, o homem é, a árvore é, o cão é, né? Heráclito dizia, vai tudo sendo. É do Heráclito aquela frase famosa de que um homem não se banha 2 vezes no mesmo rio. Né? Então, para o Heráclito, o que existia não era essência, nada é nada. O que existe são devires, coisas que vão sendo maleabilidade. A depender dos encontros que eu faça, bons ou ruins, de composição ou decomposição, a minha vida vai ser completamente diferente. Então, Mariana não é, Priscila não é, Spinoza não é. Vamos sendo, de novo, a lógica da árvore. A árvore não é verde, a árvore verdeja. Né? Então, isso já foi um entendimento dos gregos que foi capturado, evidentemente, pelo perigo desse tipo de pensamento. Isso foi capturado pela história em algum momento. Né? Então, Spinoza recupera isso, na verdade, dos gregos. Ele associa, não há possibilidade de liberdade sem pensamento. Então, o pensamento de Spinoza a todo momento é como escapar das marcas, como escapar dos efeitos, como superar a consciência, como desprestigiar a consciência. Spinoza é bem pessimista nesse ponto, ele vai dizer em algum momento, olha, para o homem não tem solução. A vida nem começou, a gente nunca saiu disso, né? Ainda mais depois da psicologia e do mal que Freud nos fez, né? A vida do ser humano é fantasma, é castração e é édipo. Né? Isso são invenções do poder político, evidentemente. Isso não é uma escolha inocente. Né? Então, Spinoza vai dizer, olha, não existe nada, para o homem não tem muito jeito. A gente está preso nesse campo de significações. Fantasma, castração, édipo. Né? Então, a vida, na verdade, é um campo de... Enquanto a gente não perceber que a vida é um campo de forças, né? E gerir os nossos encontros para fazer bons encontros, que se produzam alegrias e que essas alegrias nos permitam ascender do primeiro para o segundo gênero, do segundo para o terceiro, a gente está preso. Né? No campo de significações, o que existe é só isso, fantasma, castração e édipo. No campo de forças, aí sim, aí emerge a possibilidade do novo, de devires, de encantamentos, de novos modos de vida, de novos mundos. Né? Então, Spinoza vai dizer com todas as letras, é preciso deixar o homem para trás, deu errado, não serve, o homem é um ser da consciência, a gente não passa muito disso. Né? Spinoza propõe, agora já encerro aqui, no máximo mais 5 minutos, Spinoza vai propor o seguinte, pensar a vida não em termos de marcas, efeitos, superstições, nada disso. Spinoza vai dizer o seguinte, pensemos a vida em termos de tendência. Tudo que existe são tendências. Tudo que existe, dizendo de outra forma, talvez mais fácil de entender, Spinoza pensa em um universo aberto. O nosso ser é uma tendência. A gente ora vai para cá, ora vai para lá. A gente não está determinado a nada. Né? A vida do ser humano ela não pode ser enclausurada. Né? Então, Spinoza vai dizer o tempo inteiro isso. É preciso deixar o homem para trás, começar uma outra coisa, porque o ser humano é o ser das marcas, da consciência, dos fantasmas, do medo, da angústia, da culpa eterna. Então, é preciso deixar isso para trás. Né? E compreender que a vida é um campo de batalha, que a vida são forças que a gente tem que saber gerir, para onde que eu vou, com que encontros eu faço para eu poder ter uma vida mais livre. Né? Porque os maus encontros me aprisionam, me despotencializam. Então, Spinoza vai dizer o tempo inteiro, vamos pensar a vida em termos de tendências, em termos de um universo aberto. A natureza, ou o real, ou como queiram chamar, é tendência. A consciência é julgamento, a consciência só julga. Né? E a vida passa nesse campo de batalha, ela não é nada que esteja pronto e acabado. Né? Spinoza vai dizer que o terreno da consciência é o terreno da moral. O homem, para Spinoza, está preso eternamente entre Deus e a moral. O homem não sai disso, por isso a vida dele é terrível, é uma vida de medos e esperanças. A Priscila perguntou ainda há pouco sobre esperança. A esperança é uma desgraça. A esperança é definida por Spinoza como uma paixão triste. Né? Você tem medo quando você imagina uma coisa boa e você concebe formas de perder isso. Então, você tem medo.
Você tem esperança quando você concebe que você possa conservar uma coisa que você tenha medo de perder, ou que você... a esperança ela se relaciona com o futuro incerto. Está, de novo, no terreno dos fantasmas, dos delírios, né? Está no terreno da consciência. Então, quando você escuta alguém falar em esperança, de novo, a gente está de novo no terreno dos unicórnios lilazes, deuses, duendes, a caipora, o saci pererê, né? São coisas que não pertencem à vida real, né? Está no campo das significações. A esperança é alguma coisa que amedronta o homem, que faz ele obedecer. A esperança é um instrumento poderosíssimo de obediência política, inclusive, né? Então, para encerrar, Spinoza vai dizer basicamente isso, né? Que o universo é um todo aberto, que o ser humano, ele tem, a gente pode pensar o ser humano de uma forma boa, o ser humano como tendo... medo e esperança são primos gêmeos, tá, André? Eles são duas faces da mesma moeda. Um não vive sem o outro. Medo e esperança, um é o par do outro, né? Spinoza, então, simplesmente vai dizer isso. Olha, para o ser humano não tem muito jeito, a gente está preso nisso, nesse campo de significações tolas, né? A natureza não é isso, o real, a vida não é isso, o real é tendência, a depender dos encontros que eu faço, eu vou para esse lado ou por aquele outro, né? Inclusive, uma pedra tem tendência, Spinoza vai dizer. Qual é a tendência da pedra? Submeter-se à gravidade, né? Então, o importante é que a gente recupere um pensamento do ser humano como tendo uma existência larvar. O ser humano é uma larva, ele não é nada, ele está sempre prestes a eclodir sobre uma outra forma, a se transformar em alguma outra coisa, né? Então, quando se diz o homem, a mulher, a criança, o adolescente, o branco, o negro, o bi, o trans, o homem, não existe esse ser em abstrato, né? O que há são processos concretos na materialidade da vida, que, a depender dos encontros que se faça, vão ser de um jeito ou de outro, né? Mas, de todo modo, o ser humano é um todo aberto. A gente está sempre prestes a eclodir sob uma outra forma. Nós temos uma existência larvar, né? A consciência é uma ameaça permanente à vida. Então, a gente tem que, o tempo inteiro, tentar achando outros modos da vida passar, né? Criando novo, porque senão, como diz Spinoza, a vida se torna insuportável. Então, concluo aqui só com algumas observações que eu botei aqui para passar para vocês, só para a gente não amarrar direitinho o final dessa história. Eu concluo dizendo algumas coisas do tipo: se a gente entende o real, o que há, a natureza, a gente não vive ao acaso dos encontros. Se a gente entende como funciona, de que forma eu sou afetado por isso ou por aquilo, se eu consigo evitar os maus encontros, aumentar os bons, compreender as leis da natureza, não achar que tudo que aconteceu foi porque Deus mandou, porque a maçã simplesmente caiu, e coisas e que tais, se eu não vivo ao acaso dos encontros, eu posso ter uma existência livre. Se não, se eu vivo ao acaso dos encontros, eu não consigo ultrapassar aquelas forças que vêm de fora. Eu vou estar sempre sendo tangido, feito gado. Tá? Então, a questão de Spinoza o tempo inteiro é isso, é associar pensamento com liberdade, né? Não é possível a liberdade se eu não conseguir pensar. Pensar por forças intestinas minhas e não determinada pelo que vem de fora. É o terceiro gênero do conhecimento. Tá? Deixa eu ver. Alguma outra coisa que eu tenha separado para falar para vocês? Não. Acho que é isso. Assim, o Spinoza vai ser um pensador, portanto, bastante original na maior parte do seu pensamento, embora a gente busque um pouco isso lá dos gregos. Mas vai ser um maldito, porque ele está dizendo o tempo inteiro que esse Deus-homem, o homem é o ser da consciência. Se Deus está associado ao homem, se Deus é uma figura humana, de algum modo, um pai, alguém que escolhe entre mundos possíveis, né? Se o Deus é o homem, é um Deus-homem, não Deus-natureza, como ele propõe, o homem é o ser da consciência. Então, nós estamos lascados. Porque se o Deus é o Deus-homem, o homem é o ser da consciência, é o homem das marcas. Então, Deus é isso. É culpa, é castigo, é terror. Né? Então, a gente está preso nisso. Então, algum pensador aqui e ali conseguiu, né, dar um alívio para nós. Né? Então, para quem gosta de arte, de cinema, quando a gente assiste um filme de Pasolini, quando a gente assiste um Kurosawa, um Cassavetes, que é o meu preferido, um Ingmar Bergman, um Tarkovsky, está ali um tipo de pensamento novo. Está ali um tipo de pensamento que nos coloca nessa dimensão agonística da vida. Nem sempre é agradável, nem sempre é divertido assistir um homem do terceiro gênero, estar diante de um cineasta do terceiro gênero, ler um autor do terceiro gênero. Né? Nietzsche, Foucault, Saint-Hilaire,
Pierre Clastres, Bergson, a gente está... Nem sempre é fácil e nem sempre é agradável encontrar com um homem do terceiro gênero. Esses são encontros difíceis. Mas são esses que conseguem, de algum modo, liberar essa potência do pensar que faz com que a gente deixe de ser um corpo apaixonado, passivo, despotencializado, flácido, angustiado, castrado, assustado, né? Então, era isso. Né? Assim, a ideia era essa, associar, trazer para vocês, do pouco que é possível numa aula como essa, o que é a liberdade para Spinoza. A liberdade para Spinoza é o pensamento. É assim que se é livre, é assim que é possível que a vida seja tolerada. Mariana, Eu antes fico aqui, vai lá. a gente vai fazer agora um intervalo de 10 minutinhos. O pessoal fazer xixi, eu vou parar de gravar. Mas antes eu queria te agradecer muito por essa aula maravilhosa que você deu. Eu não tenho palavras para descrever. Foi realmente muito impactante tudo que você falou. E acho que preciso de outras aulas, porque ainda Pois tem... é muito difícil no pouco tempo, né? Mas espero que tenha dado para absorver pelo menos uma boa parte da Mas deu, eu posso garantir que deu, e a gente vai encerrar essa aula por aqui, porque a gente tem que digerir isso tudo que você falou. Isso é um processo, e agora a gente fazer um debate sobre o que foi até aqui da aula, começar a fazer esse processo, né, de digestão depois de um café. Eu já tomei umas 4 taças de vinho, fumei um baseado. Então, tá certo, você tá abrindo a consciência para o terceiro gênero, tá certo. Terceiro gênero, total. Tá chegando a chegar lá, Então é isso, a gente vai encerrar a gravação aqui, vai fazer um intervalo, volta para o debate para quem está assistindo ao vivo. Quem não está assistindo ao vivo, curte aqui o nosso canal, se inscreve aqui no nosso canal para receber as notificações, curte a gente nas nossas redes sociais, tá? Quero agradecer muito quem não está assistindo ao vivo, perdeu a oportunidade de interagir aqui no nosso... Eu quero agradecer as palavras bonitas e gentis do pessoal aqui no chat. Obrigada mesmo. Então, a gente encerra a gravação 10 minutos, tá? Beijo. Beijo.